Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da mesma consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São John Henry Newman, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está acompanhando, envie essa live aí para os seus contatos. Creio que é um tema oportuno e pode nos ajudar cada vez mais a compreender bem a nossa fé, certo? Então vamos dar início. O 8º artigo do Credo Apostólico é: creio no Espírito Santo. O Espírito Santo ele já é mencionado anteriormente em um outro artigo, lá no 3º artigo, que diz que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, se referindo à concepção do Verbo Divino, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conteúdo que vou trazer aqui é embasado no que a Igreja nos ensina. Se por acaso eu fugir de algum ensinamento da Igreja, de antemão, eu já abro mão do que eu disse para o que a Igreja nos ensina. Porém, aqui eu vou usar o Catecismo Maior de São Pio X, a Sagrada Escritura, o Catecismo Romano, o livro A Fé Explicada e, por fim, o Catecismo da Igreja Católica. Espero que o conteúdo exposto aqui dessa live, que será exposto, seja de bom proveito para todos. Vamos iniciar então? Vamos iniciar com o Catecismo Maior de São Pio X, o compêndio da doutrina cristã, para nós compreendermos o que é o Espírito Santo, se o Espírito Santo é uma pessoa, como ele age, enfim. Esse catecismo ele é em forma de perguntas e respostas, ele é muito interessante. Então, lá no capítulo 9, eu vou fazer a leitura aqui para depois explicar um pouco mais. Iniciando então no capítulo 9, na questão 131. Que nos ensina o 8º artigo, creio no Espírito Santo. O 8º artigo do Credo nos ensina que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho. De quem procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como de um mesmo princípio, por via de vontade e amor. Se o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, parece que o Espírito Santo e o Filho sejam antes do Espírito Santo. Como então se diz que são eternas todas as três pessoas? Diz-se que são eternas todas as três pessoas, porque o Pai ab a eterno gerou o Filho, e do Pai e do Filho ab a eterno procede o Espírito Santo. Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade se chama particularmente com o nome Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade se chama particularmente com o nome Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho, por via de inspiração e amor. Qual obra é atribuída especialmente ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo é atribuída especialmente a santificação das almas. Pois bem, aqui foi estabelecido algumas coisas que vou passar para vocês agora. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Ele não é uma energia, nada do tipo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa divina, da Trindade. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele é Deus. E uma das suas principais funções, por assim dizer, é a santificação das almas. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa divina, da Trindade. Então, Deus igual ao Pai e ao Filho.
e uma das suas principais funções, o que especifica ele, por assim dizer, é a santificação da alma. E o Espírito Santo, aí vem a cláusula filioque, ele procede do Pai e do Filho. Então aqui estabelecemos de uma forma geral o que é e quem é o Espírito Santo. Pessoal, tendo dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou prosseguindo aqui com o tema, e eu posso estar respondendo, ou no final a gente abre para perguntas também, certo? Aqui do lado eu coloquei algumas anotações para trazer aqui para vocês. Agora nós vamos para a Sagrada Escritura para explicitar de fato que o Espírito Santo, ele é Deus. O primeiro texto, separei 3 textos bíblicos aqui para nós, está no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Então, Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 15 até o 17. Essas 3 passagens da Sagrada Escritura, conforme disse, é para explicitar de fato que o Espírito Santo, ele é Deus. Então vamos ao texto. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e vos será. Olha que interessante. Aqui nesse contexto, nosso Senhor Jesus Cristo está falando da sua partida. Ele vai enviar um outro Paráclito, no seu lugar. Então, quando você diz que vai enviar uma outra pessoa no seu lugar, uma outra pessoa da mesma natureza, veja bem, não faria sentido nosso Senhor Jesus Cristo falar que iria ao Pai e enviaria apenas uma força ou qualquer outra entidade, por assim dizer, que não fosse Deus igual ao Filho. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo aqui diz que enviará outro no seu lugar, o Paráclito, é justamente aqui de forma ao menos implícita, dizendo da divindade do Espírito Santo. Ora, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, ele fala que vai ao Pai e virá outro no seu lugar, supõe-se que é o outro da mesma natureza. Então aqui é o primeiro texto que a gente pode evidenciar que o Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai e o Filho, porque o Filho vai ao Pai e envia outro Paráclito no seu lugar. Não faria sentido nosso Senhor Jesus Cristo ir para o Pai e enviar outro de natureza inferior a ele, Então aqui nós temos o primeiro texto que chama muita atenção sobre a divindade do Espírito Santo. Indo aqui para minhas anotações, um outro texto, ao meu ver mais forte ainda, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 5. Assim diz o texto bíblico. Disse-lhe então Pedro, Ananias, por que te encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu, e vendido não disporarias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebeste em teu coração este desejo? Não foi a homens que mentistes, mas ao Espírito, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e grande temor sobreveio a todos os que disto ouviam falar. Então olha que interessante. Na mesma frase, o apóstolo São Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E aqui no versículo 4 ele diz que mentisse não aos homens, mas a Deus. Então na mesma frase há uma evidência explícita, podemos dizer, que o apóstolo São Pedro considera o Espírito Santo Deus. Lendo o texto novamente. Mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Aqui é o versículo 3. E já lá no versículo 4, no final do versículo 4, diz, não foi a homens que mentisse, mas a Deus. Então fica claro que o apóstolo São Pedro entende que quando Ananias mente ao Espírito Santo, ele está mentindo a uma pessoa divina, e essa pessoa divina é Deus. O terceiro texto bíblico que anotei aqui está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, do versículo 31 ao versículo 32. Todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Nós estamos falando do 8º artigo do Credo Apostólico, creio no Espírito Santo. A live ficará gravada, se o bom Deus permitir. Pode ir participando aqui, pessoal, nos comentários, mandando a dúvida de vocês, fiquem à vontade.
Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 31 e versículo 32 diz o seguinte: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. Um texto bem famoso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então percebe que o nosso Senhor Jesus Cristo fala que toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada, mas não contra o Espírito Santo. Isso quer dizer, por exemplo, que o Espírito Santo é maior que o Filho do Homem? De forma nenhuma. Mas, na verdade, o Filho do Homem ele se apresenta de uma maneira humana, né? Por isso que vem o título Filho do Homem, enquanto o Espírito Santo não. Então, aqueles que blasfemaram contra Cristo têm, entre aspas, essa desculpa, porque vem a aparência de um homem. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não. Porque não tem essa desculpa de estar vendo um homem, mas é o próprio Deus. E aprofundando um pouquinho esse tema, blasfêmia contra o Espírito Santo, muitos teólogos entendem que é algumas coisas. A inveja da graça fraterna, mas em especial, pessoal, principalmente para quem tem escrúpulo, é a impenitência final. Aquele que até o final de sua vida recusa-se o convite da graça ao arrependimento. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós não podemos blasfemar novamente contra uma força, né? Mas sim contra uma pessoa. Então, friso, o Espírito Santo ele não é uma energia de Deus. Ele é uma pessoa, e contra essa pessoa nós não podemos blasfemar. Aí está o pecado imperdoado que é colocado aqui no texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 31 e versículo 32. Pois bem, pessoal, até aqui eu quis estabelecer quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina e a forma que ele age, né? Em especial na santificação das almas. Vamos dar prosseguimento aqui agora. E nós vamos usar, neste momento, o Catecismo Romano. Para falar especialmente do que eu já disse, a cláusula filioque. O que é isso? Que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, né? Ele não procede somente do Pai. Na verdade, não existe nenhum artigo do credo, mesmo o niceno-constantinopolitano, que diz que o Espírito Santo procede somente do Pai, né? Ao primeiro momento é dito que o Espírito Santo ele procede do Pai, porque tinha uma controvérsia sobre a divindade do Espírito Santo. E o Pai, ele é como, podemos dizer, o doador da divindade. Então, quando se diz que o Espírito Santo procede do Pai, não uma exclusão de ele proceder do Filho, mas sim evidenciando que o Espírito Santo é divino. Então, quando nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não é algo contraditório quando se diz primeiro que o Espírito Santo procede do Pai, né? Então, essa cláusula filioque rendeu e rende até hoje alguns debates, mas é algo, ao meu ver, simples de se entender. Nunca foi dito que o Espírito Santo procede somente do Pai. Pois bem, o Catecismo Romano, na sua primeira parte, capítulo 10, no número 6, vai dizer o seguinte: procede do Pai e do Filho. Segue-se no símbolo de Constantinopla as palavras, o qual procede do Pai e do Filho. Como explicação, cumpre, pois, ensinar aos fiéis que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como de uma origem única, numa eterna processão. Assim não-lo propõe a crer o cânon da fé da Igreja, do qual não pode o cristão apartar-se. E assim o confirma a autoridade da Escritura e dos concílios. Nosso Senhor disse numa ocasião que falava do Espírito Santo: Ele me glorificará, porque há de tomar do que é meu. A mesma verdade se revela do fato de que, nas Escrituras, o Espírito Santo é chamado ora Espírito de Cristo, ora Espírito do Pai. Ora se diz que é enviado do Pai, ora pelo Filho, para mostrar com bastante clareza que tanto procede do Pai como do Filho. Diz São Paulo: quem não possui o Espírito de Cristo, esse não lhe pertence. Escrevendo aos Gálatas, o mesmo apóstolo chama-lhe Espírito de Cristo. Enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
No Evangelho de São Mateus é chamado Espírito do Pai. Não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai. Na última ceia, Nosso Senhor explicou-se assim: o Consolador que eu vos hei de enviar, o Espírito da verdade que do Pai procede, ele dará testemunho de mim. Noutra parte, afirma que o mesmo Espírito Santo será enviado pelo Pai. O Espírito Santo que o Pai há de enviar em meu nome. Ora, tal linguagem se refere à processão do Espírito Santo. Mostra, pois, claramente que o mesmo procede de ambos, Pai e Filho. São estes os pontos que se devem ensinar com referência à pessoa do Espírito Santo. Então, acabei aqui de ler a fundamentação que o Catecismo Romano nos traz sobre a cláusula filioque, que o Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho. E aqui foi mencionado principalmente algumas passagens da Sagrada Escritura. Pessoal, para quem está assistindo, novamente, o áudio está bom? Está travando a gravação? E referente ao conteúdo, está dando de entender? Está um pouco maçante? Eu gostaria de um retorno de vocês aqui nos comentários, por gentileza, de como está o conteúdo da live e como está a transmissão em si, por favor. Enquanto o áudio está ótimo. Obrigado, irmão, pelo retorno. Que bom. Então vamos dar prosseguimento aqui, segundo o que eu anotei. Recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, pessoal. O Espírito Santo ele é infundido em nossa alma, em nosso ser, no dia do batismo, tá? E somos fortalecidos com os dons do Espírito Santo na crisma, né? Na confirmação. Então não é que nós recebemos o Espírito Santo somente lá no dia da crisma, não. Desde o dia do nosso batismo nós já recebemos o Espírito Santo. Só que com o sacramento da confirmação nós somos como que fortalecidos pelos dons do Espírito Santo e unidos mais intimamente à Igreja também. Então não confundir, né? Não são sacramentos independentes, por assim dizer, mas a graça do Espírito Santo na alma, ela chega com o batismo, tá? E a crisma, aliás, é a confirmação, os dons. Nós somos fortalecidos nesse mesmo Espírito, certo? Que isso fique bem claro. E tem os dons do Espírito Santo, né? Que são 7. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Você pode conferir isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1831, certo? Então aqui são os dons do Espírito Santo, mas também existem as virtudes, né? As virtudes que vêm do Espírito Santo, e há a diferença. E para isso eu vou me usar para explicar um pouquinho sobre as virtudes do Espírito Santo desta obra, A Fé Explicada, de Léo XIII. É muito bom esta obra, recomendo. E aqui nós vamos falar sobre as virtudes do Espírito Santo, certo? Nesta obra, lá no capítulo 10, que tem por título As Virtudes e os Dons do Espírito Santo. Pois bem, é dito assim: além das grandes virtudes a que chamamos teologais ou divinas, existem outras 4 virtudes sobrenaturais, que juntamente com a graça santificante são infundidas na alma pelo batismo. E quais são essas virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Isso vem diretamente de Deus, por isso teologais, né? Então não importa o quanto o homem se esforce, por assim dizer, ele conseguirá obter essas virtudes. Elas vêm direto de Deus, a fé, esperança e caridade, certo? Dando prosseguimento. Como essas virtudes não dizem respeito diretamente a Deus, no caso as virtudes cardeais, mas sim as pessoas e coisas em relação a Deus, chama-se virtudes morais. As 4 virtudes morais sobrenaturais são prudência, justiça, fortaleza e intemperança. Possui um nome especial, virtudes cardeais. O adjetivo cardeal deriva do subjetivo latino cardo, que significa gozo, e são assim chamadas por serem virtudes gozo, pois delas dependem as demais virtudes morais. Se um homem é espiritualmente prudente, justo, forte e moderado, podemos afirmar que possui também as outras virtudes morais.
poderíamos dizer que essas 4 virtudes contêm a semente das demais. Por exemplo, a virtude da religião, que nos inclina a prestar a Deus o culto devido, emana da virtude da justiça. E de passagem diremos que a virtude da religião é a mais alta das virtudes morais. Pois bem, existem 3 virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade, que vêm direto de Deus. O homem não consegue obter por esforço próprio. Existem outras 4 virtudes sobrenaturais, que são chamadas virtudes cardeais, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Dessas virtudes dependem todas as outras virtudes morais, certo? Então, que isso tenha ficado bem claro, a diferença de dons e virtudes, né? E dentro das virtudes, as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Tudo isso, pessoal, procede, vem com a graça do Espírito Santo, certo? E é necessário também distinguir dons, virtudes de carismas, tá, pessoal? Eu não vou me aprofundar muito aqui sobre carismas. Eu convido vocês a lerem lá 1 Coríntios, capítulo 14, que vai falar, e o apóstolo São Paulo vai falar um pouco sobre carismas, especialmente sobre o falar em línguas, o interpretar línguas e a profecia, certo? Então não vou me estender aqui, recomendo a leitura de 2 capítulos, na verdade, 1 Coríntios, capítulo 12 e 1 Coríntios, capítulo 14. Para todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Estamos nos caminhando para o final da live, mas ela ficará gravada, que nós tratamos sobre o 8º artigo do Credo Apostólico, que é creio no Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem um lugar importante na igreja. Eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, na Santa Missa, antes de o padre falar as palavras da consagração, isto é meu corpo, isso é o cálice da nova aliança, anteriormente ele faz uma evocação, por assim dizer, ao Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo santifique essas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele é o Espírito também que traz vida, né? Ele santifica. E eu estava lembrando ao preparar essa catequese especialmente disso, né? Que antes das palavras da consagração é ali evocado o Espírito Santo sobre os dons, né? Para que se tornem corpo e sangue de Cristo. E me referia especialmente que o Espírito Santo ele tem um papel especial na igreja, né? O Espírito Santo, claro, ele não está limitado aos limites visíveis da igreja. Muitos de nós nos convertemos à fé católica no protestantismo, né? Então, o Espírito Santo não está limitado aos limites visíveis da igreja, porém ele atua especialmente, de forma ordinária, por assim dizer, na igreja, certo, pessoal? Não é que o Espírito Santo ele atua fora dos limites visíveis da igreja que eu vou me conformar com isso e buscar o Espírito Santo fora da Santa Igreja. Afinal, o Espírito Santo pode falar no coração de alguém, por exemplo, em um lugar que tem crimes, que tem atitudes imorais. Mas não é porque o Espírito Santo falou com alguém naquele local que por causa disso eu vou frequentar aquele local, percebe? Então o Espírito Santo ele age, ele sopra onde quer, mas ele tem a sua alma na igreja, certo? E vou finalizar com o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 688, vai falar um pouquinho sobre isso que disse agora. Parágrafo 688 do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo, nas Escrituras que ele inspirou, na tradição da qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais, no magistério da Igreja no qual ele assiste, na liturgia sacramental por meio de suas palavras e de seus símbolos, no qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo, na oração na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos mistérios pelos quais a Igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta sua santidade e continua a obra da salvação. Que legal, né? Então o Espírito Santo, ele age em fidelidade em conjunto, assim como agiu no ministério de Cristo, agora com a Igreja. Então todo e qualquer movimento que queira agir de forma independente da Igreja, separada da Igreja, alegando que é um carisma do Espírito Santo,
isso tem gosto de heresia, né? Então devemos tomar muito cuidado com grupos religiosos, ou mesmo dentro da igreja, que queiram desobedecer ao mesmo tempo com a desculpa de que seguem o Espírito Santo. De forma alguma. O Espírito Santo ele age de forma ordinária dentro da igreja, porque ele que inspira a Santa Igreja. Pessoal, seria isso. Vou deixar aqui alguns minutinhos de dúvidas. Você tem alguma dúvida sobre o Espírito Santo? Sobre como ele atua na igreja? Ou alguma outra dúvida referente a esse artigo do Credo Apostólico, creio no Espírito Santo? Coloca aqui nos comentários, talvez a tua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas e a gente pode estar aqui sanando ela, certo? Então, se você tem alguma dúvida referente ao Espírito Santo, esse 8º artigo do Credo Apostólico, coloque aqui no comentário. A live vai ficar gravada para quem chegou agora. Nós falamos sobre o 8º artigo do Credo Apostólico, creio no Espírito Santo. Alguma dúvida, pessoal? Ou podemos finalizar? Eu creio que é isso, então. Espero que tenha sido útil essa breve catequese sobre esse artigo do Credo Apostólico. Caso você for com algumas dúvidas, coloque nos comentários, depois a gente pode estar respondendo. Sugiro que reassista essa live, vá anotando o que achar interessante, que possa ter ajudado a todos que assistiram e aqueles que vão assistir também. Convido você a, junto comigo, rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe, para que o conteúdo exposto aqui possa alcançar os corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e salve Maria.